nós vamos dar início ao capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz, juntamente com a equipe, chefiada pelo Espírito Irmão Jerônimo, eles estavam naquele santuário e neste momento agora iria um espírito assim de alta envergadura espiritual, iria vir trazer uma mensagem para todas as expedições que estavam demandando os trabalhos de assistência, aos sofredores. Então André Luiz diz que aquele salão onde eles estavam estava iluminado, uma atmosfera que estava assim impregnada de muito perfume. E o Cornélio, que era o espírito que trabalhava na organização daquelas tarefas naquele santuário, ele então se destacou à frente e diz André Luiz que ele se apresentou à frente de um gabinete que era estruturado em substância análoga ao vidro, muito parecido com o nosso vidro aqui, puro e transparente. Então, como se fosse alguma coisa assim, uma coisa fechada, como ele está dizendo, um gabinete aqui e tal. E no fundo desse gabinete, eles iriam, o Cornélio vai convidar todos eles aqui para fazer plasmar as ideias de uma pintura mental para servir de fundo para a apresentação desse espírito que estaria ali, se apresentando ali, naquele grupo, Então, André Luiz diz que naquele gabinete, era um gabinete que cabia, assim, confortavelmente, 2 ou 3 pessoas, e o Cornélio vem chamar a atenção de todos os grupos que estavam ali. Os emissários da providência divina não devem semear luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Chamando a atenção de todas as pessoas, dizendo, que esses espíritos se colocavam ao encontro, de todos eles, exercitando o sacrifício e a abnegação, sofrendo os choques vibratórios, porque eram entidades que viviam em ambientes mais purificados, desciam aos planos mais baixos, porque a cidade Nosso Lar, ela está acima da nossa condição aqui na Terra, mas é um ambiente de transição também, não é um ambiente purificado. Tanto é que a briga vem buscar sofredores aqui dos nossos ambientes aqui, para levar para recuperação naquela cidade espiritual. Então ele diz que esse espírito viria, sofrer os choques das vibrações pesadas, ali de Nosso Lar, para se apresentar e dar a sua palavra de conforto, de inspiração, aquelas expedições que estavam partindo em missão de tarefa socorrista. E aí ele diz assim, olha: compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prende à atmosfera da carne, é quase inevitável a recepção de reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece base de emissões de energias puras, Então, o pessoal que estava ali para receber a mensagem daquele benfeitor espiritual teria que estar em sintonia, com o ambiente, e estar trabalhando, para que não interferisse, porque ele diz aqui que na nossa condição é quase que inevitável, a gente se envolver nas lembranças do nosso passado, principalmente as lembranças ruins, que faz mais efeito, na nossa condição.
E ele diz aqui, né, a lembrança tange as cordas da nossa sensibilidade. Então tudo aquilo que a gente faz já é passado. E isso então vem trabalhar o que? As nossas lembranças, né? Aquilo que a gente fica martelando na nossa cabeça, às vezes diariamente. E isso muitas vezes pode ser uma coisa construtiva, mas também pode ser uma coisa que possa prejudicar. Mas ali naquele ambiente, eles teriam que manter uma vigilância muito intensa para que não ocorresse isso. Mas o ambiente ali era um ambiente preparado para que pudesse trazer sustentação para que eles estivessem trabalhando com segurança, né, na recepção da mensagem do benfeitor. Formulemos, pois, então os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Aí ele faz o convite. Ele vem fazer o convite então. Projetemos nossas forças mentais sob a tela cristalina. Então Cornélio estava convidando todo aquele pessoal. Ele, Cornélio, que era o diretor da casa, aquela tela, o fundo da tela seria uma projeção de uma água mansa e cristalina, simbolizando a paz. O Cornélio, ele aqui, então, ele ocuparia as projeções mentais dele no tronco de uma árvore. E ele então pede então para que todas as outras pessoas que estavam ali reunidas, que todos participassem naquelas projeções mentais. Ele figuraria na projeção do tronco da árvore, mas as outras pessoas iam formar a copa e depois o exterior, né? Convidando todas as pessoas a participarem, né? E aí ele diz, olha, este quadro que ofereceremos ao visitante excepcional, que nos falará em breves minutos. Então, gente, é como se fosse uma simbologia. Vocês estariam projetando aqui, eu seria o benfeitor espiritual, não confundam, tá? Queria trazer a mensagem. Mas vocês estariam plasmando aqui, então, né, daquela tela bonita, da água cristalina, do tronco, né? E o André Luiz, ele lembrou de umas gramíneas que ele tinha na casa dele, que ele gostava muito, que a mulher dele sempre apanhava aquelas florzinhas para enfeitar a sua sala de estudos, e ele cuidava daquelas gramíneas com muito carinho, e ele gostava demais. Então ele começou a plasmar, né, em volta do tronco daquela árvore, assim, os tufos daquelas gramíneas. Idealizou assim toda a raiz daquelas gramíneas, as suas folhas, as suas flores azuis muito bonitas, né, que trazia as lembranças do próprio lar. E ele então diz: jazia o gabinete fundamente transformado. Quer dizer, aquela paisagem deu um toque assim, sabe, muito bonito ele achou. Mas o que aconteceu? O Cornélio não ficou contente. O Cornélio diz assim: olha, meus amigos, a nossa obrigação não foi integralmente cumprida. O Cornélio achou que estava muito pobre aquele desenho, que era necessário que as pessoas caprichassem mais, né? Aquele negócio de a gente fazer uma coisa, a gente faz, mas não tem aquela intensidade. Precisa dizer da pessoa, assim, oh, mas vamos melhorar esse negócio. Aí então a gente, né, cuida dos detalhes, né, para aperfeiçoar aquilo que nós estamos realizando, né? E foi isso que aconteceu aqui. Aí o André Luiz falou assim: poxa, então é verdade, né? Então ele aumentou, diz ele, né? Procurei imprimir mais energias às minhas criações mentais. Busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes. Recordei das minhas funções de jardineiro no amado lar em que havia deixado a terra. Mas o mais importante, orei e pedi a Jesus que me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do divino amor naquele santuário. Aí ele pôde perceber realmente que aquelas florzinhas, aquela gramínea que ele havia projetado,
ganhou mais vida, ganhou mais cor, ganhou mais movimento, ficou muito mais brilhante, né? Ele disse assim, olha, o desenho vivo da gramínea, que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo, adornava as margens com um verde maravilhoso, e as mimosas flores azuis, semelhando-se a misotes silvestres, surgiam abundantes. Olha, foi só pensar em Jesus, foi só buscar o recurso puro, né? O Cornélio agora ficou contente. Diz aqui, olha, sorriu, evidenciando grande satisfação. Aí André Luiz vem dizer que desde este momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente aquela árvore respeitável, balançando os arbustos e as minúsculas ervas a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespada de instante a instante. Olha, o André Luiz, ele foi um cientista, mas aqui ele se coloca como um escritor fabuloso, né? Porque o que ele cuida dos detalhes é impressionante, né? As observações que ele faz dos detalhes de todos os ambientes, né, onde ele coloca aqui. Aí aconteceu um problema. Minha gramínea estava agora tão viva, tão bela, que o pensamento angustioso de saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil. Aí que aconteceu? Ele mentalmente, ele se transporta para junto das pessoas que ele haviam deixado aqui na terra, da esposa e dos filhos. E aí diz ele aqui que as lágrimas quase brotou no seu rosto, de saudade. Era como se ele quisesse pegar, né, transportar aqui as pessoas amadas aqui da terra para junto dele naquele momento. Mas não é isso que aconteceu. Ele, mentalmente, é que buscou então, né, as pessoas que fizeram parte da sua família, né? É uma coisa que nós conservamos ainda, né, na nossa condição, né? Com certeza nós todos vamos desencarnar e nós vamos passar por este momento, né? Nós vamos deixar pessoas muito amadas aqui no ambiente da Terra. Mas é um processo de desprendimento que todos nós vamos ter que realizar. Porque os nossos parentes não são nossos, né? Os filhos, a esposa, muitas vezes em outras vidas, em outras encarnações, não vão ser os nossos filhos, ela não vai ser a nossa esposa, poderá até ser, né? Mas porventura pode não ser também. E então é um processo de desprendimento muito grande, né? Que às vezes a gente se agarra ainda com muita intensidade. Nem foi o que aconteceu com o André Luiz. E isso que aconteceu só com o André Luiz? Com certeza não. Deve ter acontecido com muitas outras pessoas, porque o pensamento é um problema sério. A gente manter o pensamento assim equilibrado, manter o pensamento focado ali, sabe, naquele trabalho, naquele estudo, na presença ali daquele ambiente. Para nós, o nosso pensamento, às vezes nós estamos em algum lugar, mas o pensamento é assim que, por exemplo, num trabalho como estamos fazendo hoje aqui, nós não retemos integralmente toda a mensagem que nos é dirigida. Às vezes, o que diz os entendidos do assunto, às vezes 25%. Às vezes até, se nós aliarmos a nossa memória visual com a memória auditiva, nós conseguimos captar mais. Mas quando nós só projetamos o visual, por isso que é interessante, a gente vê muitas pessoas com o livro na mão, e isso é interessante, para que a gente possa acompanhar, né, lendo,
né? Nós vemos o trabalho que nós fazemos com o coral aqui, a memorização das músicas às vezes acontece quando a gente acompanha cantando, mas com a letra ali da música, né? Às vezes nós seguramos só a pasta aqui, mas a gente já sabe a música de cor, né? Então é um problema, né, de treinamento realmente, né, de persistência, para educar, né, para que o nosso pensamento não fique vagando e para a gente possa reter realmente, né, toda a informação que nos chega. Mas o que aconteceu? Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Foi só ele dar uma deslizada, o irmão Jerônimo, que era o comandante da equipe deles, já sentiu, porque são espíritos muito mais treinados que eles, né? Então o irmão Jerônimo já acudiu o André Luiz a tempo, né, de interferir no ambiente. E posteriormente, depois aqui, o Cornélios, ele vai fazer uma prece, né, para recepcionar esse espírito que viria dar a sua comunicação. E André Luiz então vai ver que na prece do Cornélios, ele vai ver que o Cornélios também sentiu o desvio que cometeu com ele. Porque o Cornélios na prece já diz assim, olha: Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persiste em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservastes. Faze vibrar em nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla, e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Então o Cornélios foi realmente na ferida, realmente, né, para ajudar. Não chamou atenção, mas para ajudar, né, aqueles irmãos, né, a despertar, né, sobre a necessidade, né, da atenção que nós devemos colocar em tudo, né, que a gente faz, que nós fazemos, né? E auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. E o Cornélios, ainda naquela prece que ele estava fazendo, acompanhado, né, dos grupos, daqueles expedicionários que vinham trabalhar aqui nas esferas da Terra, e na prece ele pede 3 coisas, né, para que Deus abençoasse aqueles grupos: para que eles tivessem a divina tolerância, para que eles conseguissem ter uma complacência sublime e para que eles tivessem ilimitada compreensão. Agora, gente, isso é uma coisa que às vezes foge, né, da nossa capacidade, mas tolerância em todos os ambientes é necessário para a gente não se envolver, né, às vezes na maldade ou na invigilância de outras pessoas, né? Complacência sublime, ter prazer de estar realizando o que nós estamos dispondo a fazer naquele momento, né? Estar presente realmente ali de coração, de alma, a fim de que a gente possa se ocupar o melhor possível daquilo que nós estamos compenetrados a fazer, e ilimitada compreensão. Porque, olha, nós falamos de tantas virtudes, de caridade, de fé, de esperança, de bondade, e pouco se fala na compreensão. Mas se nós formos analisar, tudo começa pela compreensão. Tudo vem realmente por aquilo que nós compreendemos bem. Tanto é que ele diz, ilimitada compreensão, que é sempre alimentada, né, pelo estudo e por todos os trabalhos que nós fazemos, né, para transformar a nossa própria condição. Calou-se o orientador do santuário, e dentro de imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem formada da substância mental que eles realizaram, né, começou a iluminar-se inexplicavelmente
em seus mínimos contornos. Imaginemos somente a cena, né? Então ali não tem jeito realmente da gente se perder, porque é um ambiente realmente muito, muito puro, né? E então o André Luiz diz que guardava a ideia de um reduzido sol surgiria às suas vistas, né? Naquele quadro que eles haviam pintado, raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas que foram plasmadas ali. E aí Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualista, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Então deveria ser um espírito realmente de alta envergadura espiritual, tanto é que ele já se apresenta em forma de luz, né, para depois tomar a forma. E o Tarcísio vai então dar a continuidade, né, dessa tarefa aqui posteriormente. Nós vemos, por exemplo, numa mensagem do Espírito Irmão X, que ele fez uma viagem ao planeta Marte. E ele começa a relatar, porque ele diz lá que o planeta Marte é um planeta mais experimentado que a Terra. E esse grupo de espíritos que foi fazer essa excursão ao planeta Marte, em um certo momento, eles percebem que os marcianos, em determinado horário do dia, congregava enorme multidão, como se fosse no centro da cidade, em um santuário que havia abrigado todas as outras religiões. Todas as religiões haviam se transformado em uma só. E ele percebeu que aquele grupo de pessoas, eles se fechavam mentalmente, e o Irmão X diz que um facho de luz desceu do céu assim, e se apresentou uma entidade ali para trazer a comunicação àquelas pessoas. Aí ele diz uma porção de coisas, né, que eles já se livraram dos monstros da guerra, da fome, da miséria, da discórdia. Isso não existe mais nos ambientes do planeta Marte. É um planeta mais experimentado e mais adiantado do que o nosso. Já passaram por todas essas peripécias que nós passamos aqui. Então, é uma condição que nós também vamos chegar um dia, com certeza, né? O Espírito Emmanuel, ele diz que a verdade, ela será trabalhada aqui nos ambientes da Terra em algum tempo, sem a necessidade de nenhum homem. Então, a gente imagina que tudo isso vai ser trabalhado pela espiritualidade. Nós vimos aí o Geraldinho Lemos, que trouxe a revelação para nós aí, né, de que esses ambientes de transformação do nosso mundo, muitas coisas vão pegar nós de surpresa. Muitas descobertas vão nos pegar de surpresa. E o que ele disse lá é que, às vezes, porventura, nessas pesquisas que começam a ser realizadas, o pessoal vai começar a sintonizar nos aparelhos de televisão o mundo espiritual. Olha só, que avanço que nós vamos chegar. Quantos muros nós não vão ser derrubados, e a espiritualidade poderá estar atuando com muito mais intensidade em torno das nossas necessidades. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas muitas coisas boas, com certeza, nós estaremos conquistando aí, né, pela melhora do ambiente do nosso planeta, que nós sabemos, o progresso ninguém segura realmente. Que Deus nos abençoe.